Tempestade em Guerra falará da 442nd Regiment Combat Team. Quem foram esses homens? Qual é a história deles? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? O 442º Regimento de Combate, ou 442nd Regiment Combat Team, foi organizado em 23 de março de 1943, em resposta ao apelo do Departamento de Guerra por voluntários para formar a unidade de combate segregada do Exército Nipo-Americano. Mais de 12 mil voluntários Nisei, nipo-americanos de segunda geração, atenderam ao chamado. Ao final, 2.686 soldados do Havaí e 1.500 de campos de concentração dos Estados Unidos se reuniram no Campo Shelby, no Mississippi, em abril de 1943, para um ano de treinamento de infantaria. O lema deles era arriscar tudo, pois essa expressão lembrava os jogos de azar, que significava arriscar tudo em um grande esforço para obter uma vitória expressiva. Eles tinham dois tipos de combate, ou seja, lutaram em duas guerras, contra os alemães na Europa e contra o preconceito nos Estados Unidos. Um ano atrás, em 19 de janeiro de 1942, o exército dispensou todos os nipo-americanos do ROTC, ou ROTC, e alterou seu status de recrutamento para 4C, ou 4C, que significava estrangeiro inimigo. Os cadetes nipo-americanos sentiram um desespero tão grande que suas vidas desmoronaram. Mas líderes comunitários convenceram os estudantes desmoralizados a dar a outra face. 170 estudantes enviaram uma petição ao governador militar dizendo: "O Havaí é nosso lar, os Estados Unidos, nosso país. Só conhecemos uma lealdade, a bandeira americana. Desejamos fazer a nossa parte como americanos leais de todas as maneiras possíveis, e por meio desta nos oferecemos para qualquer serviço que o Senhor julgar conveniente." O 442º Regimento de Combate, ou RCT ou RCT, foi ativado em 1º de fevereiro de 1943. O regimento incluía também 3 batalhões: o 522º Batalhão de Artilharia de Campanha e a 232ª Companhia de Engenharia. Após um ano de treinamento individual e em grupo no Campo Shelby, a unidade foi enviada para o Mediterrâneo em maio de 1944. O 1º Batalhão permaneceu no Campo Shelby para treinar recrutas e foi redesignado como 171º Batalhão de Infantaria, que no caso foi separado. Em 10 de agosto de 1944, o 100º Batalhão tornou-se formalmente parte do 442º Regimento, sendo seu primeiro batalhão. Os soldados foram enviados para a Itália em 1º de maio de 1944. Lá eles foram designados para o 5º Exército do general Mark Clark, que teve seu batismo de fogo em Suvereto, Itália, em 26 de junho de 1944. Nas 10 semanas seguintes, a unidade enfrentou o exército alemão no terreno montanhoso italiano, empurrando as forças inimigas para o norte, em direção ao rio Arno. Em 15 de agosto de 1944, a companhia antitanque da unidade foi destacada do 442º Regimento e recebeu ordens para realizar um pouso de planador de assalto na invasão do sul da França. De outubro a novembro de 1944, o restante do 442º Batalhão serviu no nordeste da França, com a 36ª Divisão de Infantaria, nas florestas escuras e extremamente frias do Mont Vosges. Os alemães sabiam que nenhuma força invasora na história jamais havia conseguido derrotar a força dominante na região. No entanto, a 42ª Divisão Aerotransportada libertou as cidades francesas de Brière, Belmont e Bifontaine, quando estava prestes a ser retirado para desfrutar de refeições quentes e banhos. O 42º Regimento recebeu ordens para retornar à linha de frente. A missão do regimento era resgatar um batalhão da 36ª Divisão Texas, pois Hitler havia ordenado pessoalmente o extermínio da 36ª Divisão para que não pudessem lutar em solo alemão. O 42º sofreu baixas 2 a 3 vezes maiores do que os 211 homens que salvou.
A intensidade dos combates na França pode ser melhor ilustrada pelo elevado número de condecorações que o 442º Regimento recebeu em pouco mais de um mês de combate. No Vosges, 5 Distinguished Unit Citations, 5 Medals of Honor e 9 Distinguished Service Crosses. No final de março de 1945, o 522º Batalhão de Artilharia de Campanha da unidade atacou a Alemanha e ajudou a libertar sobreviventes judeus em um subcampo de Dachau. O 442º Regimento retornou à Itália em abril de 1945, a pedido do general Mark Clark. Ele queria que a unidade ajudasse o 5º Exército a romper a linha gótica alemã, que havia bloqueado o avanço aliado por 6 meses. Sendo assim, o 442º rompeu as defesas alemãs no Monte Folgorito em menos de um dia e nas 3 semanas seguintes forçou a Wehrmacht a recuar para o norte, até o Vale do Pó, onde finalmente eles se renderam em 2 de maio de 1945. Em apenas 19 meses de combate contra a Alemanha, o 100º Batalhão de Infantaria e o 442º Regimento de Infantaria de Combate acumularam um notável histórico de combate. Contudo, esse feito teve um alto preço. Mais de 800 homens foram mortos ou dados como desaparecidos em ação. O 442º Regimento incluiu o 100º Batalhão, que foi homenageado com 7 citações de unidade distinta, mais de 4.000 corações púrpura e um grande número de condecorações individuais por bravura, incluindo 21 medalhas de honra, 29 cruzes de serviço distinto, 588 estrelas de prata e mais de 4.000 estrelas de bronze. O grito de guerra do 442º Regimento era apostar tudo, e eles fizeram jus ao seu lema. Em 4 de julho de 1946, o representante pessoal do secretário de guerra, Robert P. Patterson, disse ao 442º Regimento de Infantaria que seu histórico de combate não foi superado. Posteriormente, em 15 de julho de 1946, o presidente Harry Truman passou em revista o 442º Regimento no gramado sul da Casa Branca, após sua marcha pela Avenida da Constituição. Ele prestou aos Nisei a maior homenagem possível ao dizer: "Vocês lutaram contra o inimigo no exterior e contra o preconceito em casa, e venceram." A lealdade dos Nisei havia recebido a validação máxima. Sem dúvida, o 442º Regimento de Combate foi a unidade mais condecorada, proporcionalmente ao seu tamanho e tempo de serviço, em toda a história das Forças Armadas dos Estados Unidos. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram contra o que há de pior no ser humano, o desprezo e o preconceito. Todavia, venceram os obstáculos e se mostraram capazes de dar o seu melhor. No próximo episódio falaremos do novo quadro, Soldados Voluntários da Itália Fascista, começando com Raggruppamento Centri Militari, composta por libaneses, argelianos, palestinos, egípcios e outros. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.